Fala galera, bom dia amigas e amigos do Família da Nação. Galera, que espetáculo foi a atuação do Flamengo no dia de ontem. Uma atuação assim de gala. O Flamengo meteu 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia a 0 em cima do Bangu, rapaz. Que atuação maravilhosa. A gente aqui vai acompanhar nesse momento. Agora, aqui no Família da Nação, convido vocês para acompanharem a entrevista coletiva do Paulo Souza e, ao término da entrevista coletiva, nós iremos debater sobre os tópicos, os temas na qual Paulo Souza destacou na partida do Flamengo de hoje. Ele falou situações interessantes e a gente depois vai fazer a nossa análise mediante o que ele falou e diante do que a gente viu na partida do Flamengo de hoje, diante do Bangu. Realmente foi um espetáculo, uma atuação maravilhosa do Arrascaeta. Vale destacar também uma boa atuação do Léo Pereira, hein? Nunca critiquei. Rapaz, Léo Pereira, ó, calou a minha boca. É isso, galera. Iremos assistir agora, convido vocês para assistirem com a gente a entrevista coletiva do Paulo Souza e, ao término, depois a gente vai estar debatendo, né, o que a gente achou e os tópicos principais dessa entrevista. Queria pedir a vocês, antes de assistir a entrevista, que deixem o like. Aqui embaixo, o like, o joinha. É importante demais para o crescimento do nosso canal. Deixa o like, galera, não custa nada. E se você está assistindo a gente pela primeira vez, ou não é inscrito, é importante demais para o crescimento do canal a sua inscrição. Inscreva-se aqui embaixo. Aqui, botãozão vermelho, clique nele, se inscreva no Família da Nação, acione o sininho de notificação e fique por dentro de todas as novidades do nosso Flamengo. Acompanhe agora com a gente a coletiva do Paulo Souza, para a gente poder saber o que foi que o treinador falou e a gente depois vai debater tudo o que ele disse. Acompanhem agora, nesse momento. Entrevista do técnico Paulo Souza após a vitória contra o Bangu. A primeira pergunta é de Monique Danello, da TNT Esportes. Paulo, boa noite. Existia grande expectativa sobre esse novo gramado do Maracanã. Qual foi a avaliação dos jogadores e da comissão nesse retorno ao estádio? Uma avaliação super positiva, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sinto-me um verdadeiro treinador do Flamengo. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. Pergunta da Isabelle Costa, da S1 Live. Boa noite, Paulo. O único jogo que o Gabriel ficou de fora foi contra o Madureira, além do jogo contra o Boa Vista, que ele entrou só no segundo tempo. Fora isso, ele é o atleta com mais minutos desde que você assumiu. Pode explicar o porquê dele participar menos dessa rodagem e controle de minutagem que a comissão técnica vem fazendo? Você considera ele imprescindível no seu esquema de jogo? Imprescindível só mesmo é a camisola do Flamengo. Esse é que é imprescindível. Como tenho vindo a dizer, a equipa tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está por cima de qualquer um de nós. E claro que o Gabi já tem vindo a marcar a história do Flamengo, por aquilo que tem vindo a representar, mas como eu disse, imprescindível é mesmo a camisola do Flamengo. Pergunta de Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela vitória e pela estreia no Maracanã. O Arrascaeta marcou 4 gols nos últimos 4 jogos e hoje participou de 5 dos 6 gols. São atuações de gala de um jogador excepcional. O quanto o Arrascaeta facilita e contribui para o seu trabalho no Flamengo? Sim, todos os bons jogadores, todos aqueles que têm qualidade na sua mobilidade, na sua capacidade técnica de controle, a sua visibilidade de jogo, as suas próprias tomadas de decisões, sempre que está num ritmo alto, é um jogador que alimenta muito o nosso ataque, dentro daquilo que é
a nossa ideia de jogo, as nossas linhas, a nossa profundidade, a nossa largura, a forma como ele se move no campo, o entendimento e do tempo de ocupação do próprio espaço, faz com que ele seja um jogador influente e que vai alimentando esse mesmo ataque. E fico feliz por ele, porque por ele e sobretudo pela equipa. Um jogador desta dimensão tem vindo a mostrar, dando exemplo, não só ele, mas visto que estamos a falar dele, sobretudo um jogador sem bola, um jogador que se sacrifica, como assim tem que ser, todos, pela equipa, e para poder fazer a diferença quando a equipa tem bola. Pergunta de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória e pela atuação da equipe. Após a polêmica da semana passada, qual a avaliação que você faz do Isla no dia a dia, já que o jogador voltou a atuar e até deu uma assistência nessa noite? Bom, o Isla falou com a diretiva, com os nossos dirigentes, resolveu aquilo que tinha que resolver, foi multado por isso. No dia-a-dia é um jogador que normalmente chega a tempo nos treinos, no campo, treina com o máximo de profissionalismo. Hoje entrou bem, deu uma assistência, é um jogador, juntamente com todos os outros importantes, onde tem que estar pronto para qualquer momento poder ajudar o Flamengo a vencermos todos os jogos. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela grande atuação na partida de hoje. Grande parte dessa melhoria no futebol coletivo da sua equipe se dá por conta da mudança de posicionamento do Everton Ribeiro? Eu tenho vindo a dizer desde o início, são duas posições que temos como ideia, sobretudo desde o início, de o poder utilizar, porque gostamos de ter jogadores com muita qualidade técnica no jogo. Iniciámos com ele no corredor esquerdo, claro que a profundidade, a velocidade que outros jogadores quando jogam nesse corredor não é a mesma que o Everton pode oferecer. Por dentro tem um jogo muito mais associativo, entende-o bem, trabalhou bem em termos defensivos. Hoje, sobretudo, também meteu muita intensidade nas transições defensivas, que é importante para um jogador nessa posição. Por isso é mais um jogador, mais uma oportunidade que nós temos para decidirmos antes de cada jogo ou durante o jogo de o podermos utilizar nessa posição que jogou hoje. Pergunta do Caê Mota, do GE. Paulo, boa noite. Gostaria que você falasse do volume ofensivo do primeiro tempo, com Ribeiro, Gabriel e Arrascaeta bem próximos e com movimentação. Manter essa arrumação e colocar o Bruno Henrique na ala esquerda é viável no seu entendimento? É viável, é algo que nós também pensamos. Nós temos vindo, porque o Bruno Henrique é um jogador de área, nós precisamos de jogadores de área. Daí a ideia de jogar como ponta ou como ponta mais externa está no nosso horizonte, está no nosso pensamento, é algo que trabalhamos, é algo que o jogador sabe. Mas, repito, ou seja, a ideia é todos os jogadores estarem disponíveis, entenderem bem as posições que têm que ocupar para poder potenciar ao máximo a qualidade da nossa equipa e o volume de jogo, criando oportunidades e sendo cada vez mais eficaz nessas mesmas oportunidades. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Faça uma avaliação dos jovens e João Gomes e como contribuíram para essa grande atuação do Flamengo. Nós hoje iniciamos com 4 jogadores que têm alguns anos de futebol de base, de Flamengo, jogadores que nós acreditamos, não é por acaso, ou não têm espaço por acaso, só porque são jogadores de base. Todos eles têm que merecer estar dentro do campo, por isso têm que treinar bem, e associamos também ao França, porque é um jogador que nem tinha tido férias logo no início quando cheguei. É um jogador que nós acreditamos bastante de poder, num futuro breve, também nos ajudar
incrementar a qualidade do nosso jogo e ser um jogador também determinante. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Paulo, este foi o seu primeiro encontro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como foi para você esse primeiro jogo e poder acompanhar de perto a festa dos torcedores? Foi extraordinário, maravilhoso. Como eu disse inicialmente, senti-me batizado. Um público fabuloso, é esta sinergia que nós queremos ter. Temos essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos atravessar maior dificuldade durante o jogo. Precisamos dele, precisamos dessa mesma energia que nos possam empurrar para termos intensidade, energia, qualidade no nosso jogo, para podermos sair todos vencedores. Sinto-me privilegiado. Hoje posso dizer que, sem dúvida, sinto cada vez mais treinador do Flamengo. Fim da coletiva de imprensa, eu agradeço ao técnico Paulo Souza. O Flamengo retorna ao Ninho do Urubu amanhã. Eu volto com você, Emerson. Flá TV é mais fácil. É isso, galera. Vocês viram a entrevista coletiva do Paulo Souza aqui no Família da Nação. Ele abordou temas como o gramado do Maracanã e, como a gente vem dizendo, né, impressionante a diferença. O gramado do Maracanã facilita o jogo do Flamengo, né? Você vê que o Flamengo agora não precisa mais dominar, retardar o jogo. Agora passes de primeira facilita muito para o time do Flamengo, que troca passes muito, a movimentação, você consegue acelerar o jogo quando preciso. E isso certamente vai fazer uma diferença tremenda ao longo da temporada, porque o Flamengo vai jogar, a maioria de seus adversários vão estar dentro do Maracanã jogando fechado. Então, quando os adversários estão fechados, você precisa acelerar o jogo. E com gramado, parece uma mesa de bilhar, né? Dessa forma, você certamente será beneficiado, e é muito bom a gente ver o que a gente viu hoje. Elogiou muito o gramado. Falou sobre o Gabigol, né? Disse o seguinte, que a equipe está acima do individual, mas que o Gabi representa muito pela história do Flamengo. Ou seja, ele fugiu à resposta, né? Ele fugiu da pergunta em si, que foi uma pergunta relacionada a por que o Gabigol praticamente joga todos os jogos e não é substituído. Ele não quis falar muito sobre isso. Falou também sobre o Arrascaeta, e aí sim ele rasgou elogios sobre o Arrascaeta, dizendo principalmente que as suas tomadas de decisões e a forma como ele se movimenta e alimenta o ataque é algo espetacular. Quer dizer, um jogador imprescindível ao Flamengo, né? Outra pergunta do Paparazzo foi sobre o Isla, né? Ele disse que isso aí foi um assunto já tratado com a diretoria já multou o jogador e que no dia a dia ele é um atleta profissional que chega no horário, trabalha com intensidade, enfim. Ele entrou hoje com o máximo de profissionalismo, deu assistência para um dos gols e, na opinião dele, teve uma boa atuação. Eu não gostei da entrada do Isla, aqui digo para vocês que premia o jogador que não tem sido profissional nada, o que ele fez foi um absurdo e acho que eu não colocaria, mas enfim, respeito a posição dele. Falando sobre a mudança de posicionamento do Everton Ribeiro, né? E ele alega que é um jogador que pode atuar em várias funções. O Everton Ribeiro, na opinião dele, estava muito bem atuando como ala pela esquerda e hoje também foi muito bem ali, né, atuando naquela nova posição. Para mim, a melhor pergunta do Caê Mota, quando ele pergunta sobre o Bruno Henrique poder atuar como ala pela esquerda, já que a movimentação hoje do Bruno Henrique e do Arrascaeta com o Everton Ribeiro e o Gabigol, essa constante mudança de posições, né, essa movimentação que realmente foi um diferencial do Flamengo hoje, né, deu muito certo, e se ele poderia colocar o Bruno Henrique nesse time, atuando como ala, por exemplo. Ele disse o seguinte, é viável essa formação sim, mas que o Bruno Henrique é um jogador de área e que precisamos de jogador de área. Bom, jogador de área é o Pedro também, né? Curioso isso que me chamou a atenção. Mas que está em seu radar experimentar o Bruno Henrique nessa função. Possivelmente não será nos próximos jogos, né? Não será. Bruno Henrique atuará assim como atacante, porque ele disse que precisamos de jogador de área, mas que está no radar dele essa mudança, testar o Bruno Henrique, mas não vai testar numa semifinal e numa final de competição, certamente. Então ele já sinalizou que o Bruno Henrique nas próximas partidas atuará como atacante. Falou sobre o encontro com a torcida no Maracanã, que foi extraordinário, que ele se sentiu batizado e agora, cada vez mais, ele se sente como treinador do Flamengo. Foi bacana. É claro que uma entrevista coletiva após um 6-0 é muito mais fácil, né?
É muito mais fácil você falar depois de um 6-0. Vou falar aqui minha percepção. Na minha opinião, o Mateuzinho teve uma atuação razoável, né? O Rodinei ainda, na minha opinião, eu acho o Mateuzinho muito melhor que o Rodinei, tá? Que isso fique claro aqui. No entanto, o Rodinei hoje está jogando mais do que o Mateuzinho. Futebol é momento. Eu acho que o Rodinei vai continuar como titular do Flamengo. Na zaga, Fabrício Bruno, uma atuação discreta. Poderia ter feito alguns gols de cabeça que ele teve oportunidades ali e cabeceou mal. Davi Luiz, muito bem no jogo de hoje. Impressionante a técnica, a qualidade, a liderança que exerce o Davi Luiz. Gostei muito da atuação dele hoje. Léo Pereira, rapaz, calou a boca de todo mundo, né? Léo Pereira hoje teve uma atuação muito boa. Não só pelos gols. Ele teve a oportunidade de fazer, inclusive, mais gols. Chegou e ganhou todos os duelos aéreos hoje no setor ofensivo. Impressionante como o Léo Pereira foi bem. E também com a bola nos pés, muito bem, ajudando na criação de jogadas ali no setor defensivo, iniciando as jogadas. Ganhou todos os duelos, né, no mano a mano contra o Bangu. Claro, o Bangu é um time muito fraco, temos que destacar isso, mas o Léo Pereira foi bem, cara. A gente aqui não pode analisar por nome, ele foi bem. No meio-campo, João Gomes e Thiago Maia. Impressionante como esse tem que ser a dupla de volante. Essa tem que ser a dupla de volante do Flamengo. Muita intensidade, o Flamengo ganhando em pegada no meio-campo. Acho até que o João Gomes hoje não fez das melhores partidas dele. Ele errou alguns passes bobos, chegou afoito em alguns lances, acabou fazendo algumas faltas, levou um cartão amarelo, por isso ele foi substituído, e muito bem substituído, porque ele poderia ser expulso e desfalcar o Flamengo numa semifinal, por exemplo, e é um jogador imprescindível. Lembro, com essa substituição, o Paulo Souza sinaliza claramente que o João Gomes é o titular dele, hein? Porque ele tirou o João Gomes no momento que ele tomou o cartão amarelo logo no intervalo, porque é um jogador que, para ele, então, é importante e ele não queria ficar desfalcado desse jogador. Senão ele manteria o João Gomes. Eu achei que ele poderia ter deixado o Everton Ribeiro, que fazia uma partida muito boa, e ele tirou no intervalo. Eu recuaria o Everton Ribeiro, trazia o Everton Ribeiro para fazer uma função nova, como segundo volante ali do lado do Thiago Maia. Eu acho que seria interessante ele testar essa formação, já que ele está tentando encontrar alternativas para encaixar o Everton Ribeiro no time. Ele fazia uma boa partida, então eu não o tiraria. Eu colocaria o Pedro no lugar do João Gomes, pura e simplesmente. Recuaria o Everton Ribeiro, mas enfim, ele preferiu uma outra formação e o time deu uma quedinha de produção. O segundo tempo não foi tão bom quanto o primeiro, mas o Flamengo manteve o controle do jogo o tempo inteiro e fez uma partida maravilhosa. O que dizer do Arrascaeta? Atuação sensacional do Arrascaeta. O cara joga demais, cara. Algumas assistências para os gols do Flamengo. Muita movimentação ali com o Everton Ribeiro. Se entenderam muito bem nesse meio-campo do Flamengo. Se conhecem muito bem. Mas hoje, com mais liberdades ainda, os dois jogadores fizeram uma partida maravilhosa, principalmente o Arrascaeta. Para mim, o craque do jogo, mais uma vez. Há de se destacar o Lázaro, com ótima atuação de novo pela ala. Gostei muito da atuação do Lázaro. Hoje, para mim, é o ala esquerdo titular do time do Flamengo. Não vejo ninguém melhor do que o Lázaro. Para mim, ele tem que atuar ali mesmo, como titular do time do Flamengo. E na frente, o Gabigol, que a gente vem criticando, mas hoje fez uma partida muito boa. Gabigol, parece que tanto o Gabigol quanto o Everton Ribeiro, a não convocação fez muito bem aos jogadores. Porque hoje eles estão tendo que mostrar. Eles sabem que eles não estão garantidos na Copa do Mundo. Muito pelo contrário, estão perdendo espaço. E eles só irão para a Copa do Mundo, só serão convocados novamente, indo bem nos seus clubes. No seu clube, que no caso é o Flamengo. Então, para o Flamengo, foi muito bom eles não serem convocados, olhando por esse aspecto, porque eles vão ter que recuperar a vaga deles jogando muito no clube. E hoje o Gabigol muito participativo, dando carrinho lá atrás, brigando pela bola, marcando, né, ajudando muito o setor defensivo, inclusive na marcação, se doando ao time. Os 44 minutos o Gabigol dando combate na lateral, cara. A gente não vê isso há muito tempo. Repito, claro, o gramado muito bom favoreceu o jogo do Gabigol e do Everton Ribeiro, mas principalmente a não convocação. Ele entendeu que se ele não jogar no Flamengo, não se dedicar, não se doar, ele não irá para a Copa do Mundo, vai perder a chance da vida dele. Então, para mim foi bom a não entrada do Gabigol na seleção. Vamos ver se agora ele recupera o bom futebol. Entradas do Diego e do Pedro, para mim, muito mal os dois jogadores, né? Diego, impressionante como entrou mal. Perdeu dinâmica o time do Flamengo com o Diego em campo, perdeu velocidade, perdeu intensidade, entrou muito mal, ainda bateu uma falta vergonhosa, né? A falta da entrada da área entregou na mão do goleiro. Quem tem que bater é o Arrascaeta, gente. O Arrascaeta tem que ter personalidade, falar, eu sou o craque do time, quando tiver uma falta, sou eu que vou bater e acabou. Não é Diego, nem ninguém. Não gostei do Diego.
E o Pedro, nitidamente, está abaixo, né? Claro que o psicológico dele não está bom. Imagina a quantidade de pessoas ali, ó, influenciando a cabeça do cara, empresário doido para ele ser vendido de novo, porque ele ganha participação na venda. Enfim, muita gente buzinando na cabeça dele. Espero que ele tenha cabeça e que o psicológico, Flamengo do Paulo Souza, da direção do Flamengo, trabalhando ali, mostrando para ele que ele é um jogador importante, que ele possa ter mais minutos em campo e que ele possa apresentar novamente um bom futebol. Ele estava totalmente disperso hoje, desligado. A atuação do Pedro não foi boa, mas vamos manter a calma. Não vamos começar essa história de que quem embora vai e tal. Por favor, um grande jogador. Não está insatisfeito nada, ele está triste, é fato. Muito me estranharia se, por exemplo, tivéssemos um Pedro feliz. O cara estaria feliz com a reserva? Porra, o cara de ponta, um jogador consagrado, um jogador que sabe que tem a vaga dele muito próxima para ir para uma Copa do Mundo. Enfim, ele quer jogar, faz parte, mas ele está sendo profissional. Quando ele é chamado, ele não fica de birra, ele não fica de cara feia, ele não reclama, né? Ele entra e hoje, por exemplo, foi muito mal. Agora a gente espera que ele, na próxima oportunidade, ele entre, faça gols decisivos, principalmente na semifinal e nas finais, porque iremos precisar de mais dele. Galera, essa é a nossa análise da partida Flamengo e Bangu. Flamengo meia dúzia, Bangu 0. E a análise da coletiva do Paulo Souza e também da partida na qual o Flamengo, na minha opinião, foi muito bem, fez uma boa partida, rumo ao tetra, rumo à semifinal, quarta-feira, contra Botafogo ou Vasco. O Flamengo tem que passar por cima, atropelar. Essa é a nossa análise, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, like é importante para o crescimento do nosso canal. Acione o sininho de notificação, se inscreva no Família da Nação. É isso, galera, muito obrigado pelo carinho, tamo junto. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.